É isso aí, estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso podcast. Qual que é o nome mesmo do nosso podcast? Pode crer. Pode crer, nossa. Eu e meus esquecimentos de sempre. Estamos aqui hoje com um convidado especial, o pastor Sael. Fala aí, pastor Sael. Beleza? Beleza? Beleza. E a galera de sempre aqui, Paulinho, Christian, Salve. Leandro, é isso aí, tamo junto. E esse podcast, se você é o primeiro que você chegou até aqui, ele tem o intuito de nós debatermos a lição de forma aberta, falando dos pontos fortes, como um brainstorm. E nós estamos no segundo trimestre da lição de jovens, essa lição que a gente debate, que tem um tema principal sobre aliança. E, para a gente começar, vamos orar, né, que é importante, e vamos pedir para o pastor Sael, que é a autoridade no assunto. Vamos orar assim. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui gravando esse podcast, conversando com uma galera que vai ouvir, às vezes no carro, indo para algum lugar, tomando banho, na academia, não sei. Mas que ele possa ouvir e se interessar por esse tema tão especial, que a aliança que o Senhor quer fazer com a gente. Que o Senhor abençoe todo o nosso momento, que a nossa conversa seja um papo bem interessante para quem está ouvindo e para a gente estar aqui também. Nós oramos Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Então, Vamos começar, né? Mais um estudo da lição aí, mais um debate da lição, né? Porque estudo você faz em casa, durante a semana. Vamos aí. discutir, debater, trocar A gente vai ideia. fazer um debate conversar aqui de forma mais descontraída. E vamos começar. O que você tem a dizer aí, Christian? Cara, eu geralmente gosto de colocar os outros aqui na mira da verdade. o Christian, O Christian é... inspetor ali. É porque é o seguinte, eu queria começar com a gente refletindo no seguinte. Tudo que a gente estudou na lição da Escola Sabatina da semana passada, falando sobre aliança e tal, para quem lê só, vamos dizer assim, só o primeiro dia dessa, ou no máximo o segundo dessa lição de agora, que é a 2, vai pensar mais ou menos que a gente entrou em contradição. Concorda com isso, Leandro? Concordo, totalmente. A gente até estava falando isso aqui mais cedo. Parece que a gente entrou em contradição. Por quê, pastor? Porque a gente definiu na semana passada que Deus faz uma aliança eterna, porque Ele conhece o antes, o agora, o depois, Ele é atemporal, né? Então não faria sentido Ele criar uma aliança... Aliança é só uma, né? Exatamente. Não faria sentido Ele criar uma aliança que depois ele ia achar que era irrelevante e Ele ia acabar com ela. E aí nós te perguntamos aqui, vamos começar. Como é que é essa parada dessa nova aliança aí? Se a aliança é uma só, por que esse prefixo nova? E aí, galera, o que vocês acham? Essa é boa. Eu sempre, quando tem esse negócio de nova, eu lembro de uma chat que eu vi quando era criança, da Mafalda. Mafalda é a nova. E vira assim, eles estão... E aí, vamos fazer alguma coisa para dominar o mundo? Vamos fazer alguma coisa para dominar o mundo? Aí alguém fala assim, vamos amar as pessoas. Mas isso é velho. Isso, todo mundo fala. Mas ninguém colocou em prática. Boa. Então, eu penso assim, quando fala de novo, né? É novo porque ninguém está fazendo. Né? Exatamente. Justamente o texto base. Eu fui ao texto base e é o que o texto base fala, né? Aqui, deixa eu ver onde é que está o texto base. Hebreus 8, né? 7 ao 12. Então, fala, firmarei nova aliança porque vocês não cumpriram a parte de vocês. Então, semana passada a gente até falou que em relação à parte de Deus, ele sempre cumpriu. Então, por isso que a aliança é a mesma. Ele tenta renovar, porque, já que vocês quebraram de novo, vou fazer de novo. Vocês vão quebrar de novo, mas eu vou fazer de novo, né? Quantas vezes forem preciso. E, inclusive, personificando na pessoa de Jesus, né? Que a gente vê aí nos pontos mais adiante da lição, que faz parte dessa nova aliança, tem tudo a ver. Outro ponto engraçado, não diria engraçado, mas diria interessante, que a lição já começa falando sobre isso, né? Vamos definir o que é a nova aliança, pergunta para vários cristãos, para vários estudiosos, e cada um tem uma definição diferente e uma divergência gigantesca, né? Eu fiquei pensando, nossa, isso desconstruiu tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça também. E Deus ele fez também uma definição clara e direta do que é, né? Tanto a lição fala que com 4 promessas, né? Que são a promessa 1, que Deus promete escrever suas leis no coração do seu povo. A promessa 2, que Ele promete ser o Deus deles e torná-lo seu povo. E a promessa 3, que promete revelar
todo o mundo e promete que chegará o dia que ele virá. Deus promete que voltará. E a promessa 4, que Deus promete perdoar os nossos pecados. Então, ele deixou bem claro aí o que é essa nova aliança. É tudo Deus, né? Exatamente. Eu acho que essa é a coisa mais louca que tem, né? Porque, assim, o difícil do cristianismo é que Deus faz tudo. E a gente só faz a coisa errada, né? Ele não deixa a gente fazer, né? É um relacionamento meio que unilateral, né? Não, mas a questão, vamos pegar a imagem do bezerro de ouro. Deus está lá, renovando a sua aliança com o povo, acabei de tirar eles do Egito, e o povo está lá embaixo fazendo o quê? Como diz a minha mãe, virando bicho, né? Querem fazer alguma coisa. É porque eles querem fazer alguma coisa. Moisés está um tempão fora. Cadê Deus? Eles estão acostumados com um monte de imagens do Egito. Toda iniciativa humana, ela dá caca, né? Exatamente. Diz aquele meme aí, né? Até a musiquinha, né? Eu não preciso de ninguém para fazer verdade. É bem isso, é bem isso. Arão estava lá, Arão tinha sido porta-voz de Deus com Moisés, né? Era tipo, é uma coisa que você olha e fala, nossa, mas esse povo era muito retardado, né? Porque eles acabaram de ver ali Deus e Moisés saiu para buscar o que Deus estava dizendo, porque, né, querendo levar de mensagem para ele. De repente ele fala, não, esquece esse Deus aí, porque Moisés já saiu tem um tempo, bora fazer uma imagem. Fazer uma imagem. Imagina você, igual o filme Clique, já assistiu o filme Clique? Já. E o Adam Sandler começa a ver ele mesmo. Eu achei o Tipo minha isso, vida, irmão. em algum momento vai falar assim, nossa, o que saiu é muito retardado. Não, eu direto, né? Só sempre, porque a gente ri do povo de Israel, mas faz a mesma coisa. É engraçado. Também, é verdade. A gente terceiriza demais, né? Exatamente. Porque o povo de Israel, mas se eu estivesse lá... O problema é que a gente aponta muito, né, o que o povo faz, mas não olha pra gente. A gente faz a mesma a gente coisa. acaba fazendo mesmo. Imagina, se Deus não colocasse isso no nosso coração, não colocasse o amor dele no nosso coração, se a gente não tivesse isso, a gente iria fazer a mesma coisa, cara. Entendeu? Porque a gente é apegado a isso aqui, faz a ao mesma sólido, coisa, né? Ao sólido, a gente vê o sólido. Aí, se você não tem Deus, não ama a Deus, cara, você... isso é interessante. E você vê que ele fala assim, eu vou escrever a lei no coração de vocês. Isso mostra que não é a gente. Essa ideia, eu sou bom, eu sou legal. Nada vem da gente, né? E isso tem até uma discussão filosófica, né? Da onde surgiu a lei moral? A lei e moral, não é lei e moral, não. Lei e moral. Por quê? Ela é intrínseca ao ser humano, mas como que aquela tribo que nunca teve contato com outras tribos ou, sei lá, outra sociedade, ela sabe que, por exemplo, matar é errado. Né? Por quê? Agora, também tem um outro ponto disso, que nós, como seres humanos, estamos rejeitando tanto as novas definições, a lei, rejeitando o evangelho em si, que nós ficamos com a consciência calejada, né? De tanto que a gente vê violência e outras coisas, parece que isso é normal agora para a gente. Né? Você já parou para pensar que, ao mesmo tempo que a lição traz para a gente que Deus ia inculcar isso no nosso coração, escrever, né, com essas palavras, escrever no nosso coração, nós hoje estamos esquecendo com muita facilidade. Cara, eu acho essa questão muito interessante, já que você falou de filosofia, né? Olha aí, ó. Tem 2 professores aqui, ó. Filósofo aí. Não, é porque, assim, dentro na tradição filosófica, existem vários caras que já tentaram responder a seguinte pergunta, mas o homem, ele é bom ou ele é mau quando ele nasce? Por natureza. Ele é uma tábula rasa também. Ele é uma tábula rasa, né? Então você tem Locke, Rousseau, Voltaire, são todos os caras dessa tradição que estão pensando de forma diferente, né? Uns acreditam que o homem é bom por natureza, outros, tipo Hobbes, acreditam que o homem é o lobo. O homem nasce bom, mas homem, o meio que o corrompe, né? Esse aí é Rousseau. Aí tem o Hobbes que vai falar o seguinte, não, o homem é o lobo do próprio homem, quer dizer, a natureza dele já é ruim desde dos homens primitivos, desde do momento que ele nasce e tal. E aí, quando a gente se depara com essa questão da Bíblia aqui, né, que está no versículo 10, Deus fala o seguinte, que ele vai escrever a sua lei no coração do homem. O que é escrever no coração? A gente sabe que, assim, coração na Bíblia significa o quê? Significa mente, né? Isso. Consciência, né? Exatamente. Ou seja, Deus escrever a sua lei no coração do homem significa o quê? Que existe uma natureza aí.
E é uma natureza que não desenvolveu por acaso, mas que foi Deus que desenvolveu essa natureza na gente, né? E aí como é que funciona isso? Quer dizer que é só a partir desse momento aqui que Deus escreveu a lei no coração do homem? Ou já era escrita e ele está só reformando aqui, refazendo a proposta? Como é que funciona isso? Boa questão, né? Porque essa questão da natureza do ser humano, né? Deus fez o ser humano para ser bom. Deus fez o ser humano para ser perfeito, para fazer coisas boas. E aí você tem uma dupla natureza no ser humano que uma quer fazer o bem e outra quer fazer o mal. Isso lembra dos anjinhos, né? Aí, o desenho animado. Fazer o bem ou fazer o mal. Só que com o pecado a gente acaba querendo fazer mais o mal. Aí Deus tem que renovar em nós. É igual aqui, ó. Você leu aí a primeira promessa aí na lição? Tem assim, ó. Quando Deus deu a Israel a lei no Monte Sinai, o povo falou assim: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Piada, né? Conta outra. Não, a gente vai fazer. Com certeza. Tudinho. Cara, eu imagino que sabe aquelas reuniões de empresa que o pessoal tá fazendo errado. A gente trabalha muito com logística aqui. Sabe? Imagina aquele galpão, aí o pessoal arruma e chega o chefe e fala: olha, sempre vamos manter isso aqui organizado e tal. E o pessoal sabe que não vai fazer, fala: não, com certeza, é claro, pode deixar. Vamos fazer. É tipo isso. Vai ser tudo perfeito. Mas isso e outra coisa, o moralismo, né? Já que nosso papo é aberto, acho que o grande ponto que entender a história da aliança é entender essa questão do moralismo, né? E o ser humano ele é moralista naturalmente. Igual nós aqui, que a idade a gente quer. Sei lá, por aí. Para 30, né? Quase 30. Por aí. Eu tô com 3.1, eu tô com 23 também. 23. Ih, já, então... Você que é. Nós estamos indo para 30. A gente já tá em outra vibe. Aí, mas assim, a gente provavelmente... Lição, quem cresceu... quase saindo, né? Vai saindo da lição dos jovens. Quem cresceu num ambiente cristão viu muitas questões morais. Tudo é do diabo. Tudo tem que... Tudo é o diabo, assim. Hoje em dia, a galera é não religiosa, mas agora é tipo assim, tudo... cuidado com essa palavra aqui, porque essa palavra aqui remete isso, tá bom? Ela tem uma energia negativa, ela traz a lei da atração. Essa palavra aqui vai magoar a pessoa. Não, esse símbolo aqui, não faz esse símbolo não, que esse símbolo, ele é um símbolo que remete a tal coisa. Parece e tem muito isso dentro da igreja, inclusive, né? Parece que eu tô lembrando da década de 90, dos CDs que ia ser queimado. Nossa. Esse filme da Disney aqui não mãe. Pode. Tem tanto CD que a senhora queimou, quebrou, esse filme viu? da Disney não pode mais, porque esse filme aqui, ele é opressor, é o moralismo, entendeu? O ser humano, independente da religião dele, independente da cosmovisão dele, ele é moralista. E a questão mística, né? Sim. Porque é um misticismo. Por exemplo, eu conheço muita gente que é religioso místico. Ele pega a Bíblia, põe no painel do carro, deixa aberto, porque ele vai andar com a Bíblia aberta no painel. Salmo 91. E eu fico ouvindo o Salmo 91 o dia inteiro. Só que ele mesmo não para poder refletir, falar com Deus, ou pega aquela Bíblia lá e lê. Ou tem a playlist mística também, né? O pessoal diz que tá lá ouvindo uma música, assim, nada a ver, de repente toca a música gospel, dá uma equilibrada, né? A gente falou isso, inclusive, no podcast passado, né? Porque eu tenho uns conhecidos aqui que... Não vou dizer que é um vizinho, né? Porque, cara, começa com Etienne e tal, uma coisa assim, dali a pouco tá um Barões da Pisadinha. E conforme o negócio vai crescendo, né? Tudo equilibrado como deve ser, né? Anos aí. Perfeito. Só que não, né? Só que não. Essa questão também do moralismo aí, a gente até, eu e o Leandro, que a gente decidiu criar o podcast, né? E o Christian. A gente até conversou sobre isso, falou, cara, será que o povo não vai, né? A gente tá uma coisa bem descontraída, assim, o povo não vai achar ruim. Mas, cara, a gente aqui debate de forma descontraída justamente para isso, né? É para poder quebrar esse paradigma aí. Exatamente. Tem um outro aspecto do moralismo também, que é o seguinte, às vezes nem envolve tanta questão mística, que vamos dizer assim, que eu estou entendendo mais ou menos aqui como supersticiosa, né? Isso. Você faz um negócio que dá para chegar a tal resultado e tal. Tem uma outra face do moralismo que a gente percebe muitos irmãos cristãos, que vai acontecendo o quê? O cara ele vai fazendo o rito, fazendo o ritual, as coisas, daí de repente a coisa se torna mecânica. Isso é um aspecto do
do moralismo também, não é? E- Quer dizer, o cara acorda de manhã, ele dá uma leitura assim da lição, daqui 15 minutos ele já não sabe mais de nada do que ele leu, porque ele leu assim... Às vezes, Superficial, né? às vezes o cara acorda de madrugada... Isso é muito fácil de acontecer comigo, inclusive. Eu Comigo sou também. muito assim. Tava É. acontecendo comigo o seguinte, pastor. Vou contar pro senhor que é o seguinte. A gente tava com o nosso projeto aqui, do podcast, da banda e tal. Confessionário. E tudo mais. Então, meu voto vai pro Leandro, mas só questão de afinidade. Nada contra. Brincadeira. Aí a gente tava acabando e tal. Aí eu até falei pros meninos, falei, ó, eu vou acordar todo dia às 3 horas da manhã para orar. E aí, o que acontece? Todo dia, 3 horas da manhã, eu tava Tudo que acordando. o senhor falou, nós faremos. É, né? Tipo essa promessa. Assim, 3 horas da exatamente. manhã... 3 horas da Aí você manhã. começou a se sentir já assim, cara, eu tô assim, Não, e foi uma fitness, loucura. E aí, fitness espiritual. o que acontece, pastor? De repente, eu me peguei assim numa sexta-feira, fazendo culto de pôr do sol. Falei assim, mas peraí, essa semana eu acordei todos os dias 3 horas da manhã, mas eu não lembro de nada do que eu orei, cara. Já aconteceu isso com Efeito vocês MIB, ou isso não? acontece comigo direto. 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 Tem Mas, dias que... mas o importante é acordar, né? Porque Quando você cumpriu, né? a fila no céu, né? Mas tem que bater o seu ponto menos pra gente chegar. acordado e tal. Só que aí lá no Japão, né? 3 horas da manhã. Sempre tem um asiático para poder estragar o seu currículo, né? Você chega com o currículo lá em peso, de Chega lá repente... com Deus. Aquele asiático, aquele com Deus, né? Você acordou 3 horas da manhã, afinal de contas, né? Aí vem um Os asiático asiáticos, tá lá. todo mundo dos asiáticos acordado. Você vê isso aí, Se né? lascou. Aquele ditado que diz assim que... ó, desculpa, esse aí é um estereotipo muito ruim. Os asiáticos vão achar ruim que estiver nos ouvindo, porque eles odeiam isso. Diz assim, né? Você tem que trabalhar enquanto os outros dormem. Os asiáticos tudo faz isso, né? Brincadeira. É por isso que a gente vê as crianças de 12 anos lá, né? Que de repente o cara já está na faculdade. Mas enfim. É uma brincadeira, né? Cara, Não nos deixe de então, seguir. tem uma outra questão que eu queria levantar aqui, que é a seguinte. Porque, como eu falei, quem lê assim só o primeiro, às vezes o segundo dia, pensa assim, pô, mas entramos em contradição. Então, quer dizer que realmente existe uma nova aliança? Porque, inclusive, tem um versículo específico aqui de Hebreus, que agora eu vou achar ele, que parece que Deus mudou tudo, né? Parece que Deus fez tudo de novo. Não, mas, E aí, se você olhar bem, por exemplo, o Paulo falou aqui das 4 promessas, né? Promessa 1, Deus promete escrever suas leis no coração do seu povo para santificá-lo. Já sempre teve escrito. Promessa 2, o Senhor promete ser o Deus dele e torná-los o seu povo. Mas sempre foi assim. Exatamente. A mesma coisa que a promessa 3, a mesma coisa que a promessa 4. Quer dizer, é uma nova aliança justamente por causa disso. Quer dizer, não porque ela é nova na sua natureza. A aliança é a mesma, mas ela é nova porque Deus a refaz novamente. Eu acho que é esse o verdadeiro Acho sentido que da é o questão. verso 6 que estava citando aqui, que diz assim, ó, mas agora tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Então alguém pode ler Exatamente. e pensar, fazer essa questão, não, olha, a aliança era uma aliança ruim, aí Pesado, as fardo. definições foram atualizadas, né? A vozinha lá do abaixo lá. Aí Deus olhou assim e falou, ficou ruim, cara, eu vou dar uma atualização. Eu sou um cara viciado em atualização. Eu fico olhando, todo dia quando eu pego o celular, eu já vou lá e vejo se Direito. tem atualização. Eu escrevo tudo quanto é coisa beta e tal, pra pegar a atualização rápido. E isso Vou fazer isso com o Windows. Não, eu fico até, eu sou até Até o Windows? Alô, Microsoft. Eu Encontramos gosto. o Windows Insider. Nem eu que sou desenvolvedor, cara. Eu gosto, cara. Eu sou viciado, né? E aí parece, né, que assim, ó, Deus olhou assim e falou, dá ruim, deu uns bugs. Eu vou pegar e fazer uma... E tem muito cristão que acredita nisso. Que Deus olhou assim e falou, tá dando ruim. muito bug. Tá zoado. Tá zoado. Aí ele arrumou uns desenvolvedores melhor. Jesus foi assim Tá parecendo a minha atualização do iPhone, né? Chega a tipo atualização assim, aí eu falo, opa, vamos ver como é que vai ficar. Ficou Aí bom. depois que atualiza, pra mim, não mudou nada. Tá vendo? Mas é isso, olha. Acho que o que muda não é para Deus. O que muda Nunca é pra foi. gente. Nunca foi para Deus. Desde o início, né? Deus já fez o homem, já colocou, citamos de novo, né? Que não tem esclarecidamente a aliança que Deus fez com Adão. Mas quando Deus fala, que você vai ser senhor de todos os animais da terra, né? Deu o planeta, enfim,
Deus fez uma aliança e fez um contrato com cláusulas, né? Que a lição traz essa analogia. E colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e tal. Falou, essa é a única cláusula que você não pode quebrar. E a única que ele deu um jeito de ir lá e quebrar, né? Esse é o problema. Poxa, hoje em dia, a gente tem 1000 coisas para poder. Até a lei básica, né, que nós temos, são 10 mandamentos. E ele só tinha uma coisa para dar errado. E ele foi nessa coisa que ele foi lá. Como é que pode, né, cara? Como ser humano é tão bizonho assim. É esquisito, cara. Então, eu fico chateado com Adão, assim, mas quando eu me vejo no mesmo lugar que ele, sabe? Você, tipo, não pisa aqui que você vai tropeçar. E a gente vai lá e pisa na casca de banana. Mas que menino birrento, né? É, Quando a tipo, mãe fala, faz senão você vai cair. Vamos ver se vai mesmo. Será? Cara, Cai. então uma questão sobre isso que é a seguinte. Que a gente se pergunta também, mas por que, né, que Deus faz isso? Deus vai lá e coloca o trem lá no meio. Sim, essa é uma e ótima parece que é tão bonito e... De qual que é a história? Eu sempre refleti seguindo a seguinte perspectiva. Deus, ele cria a gente para essa liberdade, né? Esse livre-arbítrio e tal. Ele quer que aquilo que ele criou seja tão livre quanto ele, entre aspas, vamos dizer assim, que tem o poder da escolha, o poder da decisão e tal. Agora, vamos supor, se ele cria um jardim perfeito, 100%, e não existe ali a possibilidade do cara robô, né? sair, ia ser um robô total. Sabe quem fala isso de forma muito mais elaborada? É o Santo Agostinho. Sim. Que ele vai falar o seguinte... Vai responder o trilema de Epicuro. É isso. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Por que existe o mal? Por que tem ali e tal? Porque Deus, ele faz parte da natureza de Deus, esse negócio da escolha. Faz parte Pelo da natureza de livre-arbítrio, Deus. né? Esse Satanás, negócio- ele te aprisiona. esse Deus, negócio ele do te posicionamento, liberta. Ele né? quer que você vá em livre espontânea vontade. E mesmo que isso custe muito caro, sabia? É que a liberdade... Ele é a liberdade. Eu essa é a gosto de... liberdade. Eu falo com os adolescentes zoando assim, falando assim, olha... vocês são... Quem aqui é casado? Eu sou casado. Só aí vocês dois são Só, solteiros. só a É, gente. a gente namora, né? Ele também. A gente não, né? Não. Complicou. Você vai me negar aqui na frente de todo mundo, Paulo? Eu brinco falando assim, olha, quando você não está namorando, você não tem a possibilidade de ser corno. Mas quando você começa a namorar, você cria uma nova possibilidade. Então, tudo que você faz na vida, você cria novas possibilidades. Então, por exemplo, quando eu começo a namorar, eu crio a nova possibilidade de ser amado, de trocar uma aliança, né? De ter uma vida, compromissos, sonhos, projetos, conversar, ter alguém comigo, mas eu também abro a possibilidade daquela pessoa me magoar e me trair. Se eu não estou com ninguém, eu não tenho essa possibilidade. Tô sozinho e tô feliz. Escolhi esperar. Se Deus ele cria, tipo assim, quando ele dá a possibilidade de amar, ele também dá a possibilidade de ser traído. Que Tem foi que lembrar justamente disso. o que aconteceu. Isso desde o início, né? A história da redenção. Desde o início. Porque Deus, sendo infinito, sabendo todos os tempos que acontecem, toda a linha do tempo, desde, né? Então, imagina, a gente, como ser humano, até sobre a história da redenção, a gente tem um ponto de início da história. Porque o pecado começou no céu, com Lúcifer e tal, e veio aqui para a terra, Adão foi lá, abraçou, né, vendeu barato aqui o planeta para a serpente a troco de uma fruta. E pronto, enfim, a gente sabe tudo isso. Mas Deus já sabia desde antes de Lúcifer. Mas por que Deus não intervém? Eu sempre pensava isso. Por que os pais da gente falam, você não vai sair com tal pessoa porque eu medi aqui as possibilidades e pode ser que você vai fazer alguma coisa que se arrependa depois. Então, você está preso aqui em casa, você não vai sair essa noite. Enfim, se ele estima que algo vai acontecer, ele vai lá e te bloqueia todas as chances que você teria de fazer isso, né? Para que você não tenha Só que sofrido Deus- nenhum mal, né? Mas é enquanto você é criança. Não, e depois de adulto você fala, não, eu vou fazer aí onde você realmente se arrebenta pior, né? Aí você lembra, minha mãe tinha razão. Aí você fala, nossa, olha aí, ó. Podia ter escutado. Mas é justamente o que acontece, né? Só que a mentalidade, né? A questão da liberdade de Deus, até nós como seres humanos, com pensamento totalmente finito, com a capacidade cognitiva totalmente finita, ínfima, perto
de Deus, que é criador de tudo. Nós conseguimos não compreender, mas nós conseguimos idealizar essa questão de liberdade, não a liberdade condicionada. Você é livre porque você só tem a possibilidade de ser livre. Né? A questão, você é condicionado. Então, ele tinha que ter a possibilidade de cometer o erro. Somos obrigados a ser livres. Olha, essa pergunta é que assim, a gente tem coisas que não dá para a gente ter uma resposta 100%. A gente tem que ser humilde para saber isso. E a gente nem tem condições psicológicas. Que a gente não tem condições. Mas uma coisa me fez assim ficar tranquilo com essa questão. Sabe qual foi? Foi o seguinte: se eu não aceito que a culpa de Adão caiu sobre mim, eu também não posso aceitar que a solução de Jesus caia sobre mim. Então, isso aí me resolveu. Porque é o seguinte, se eu fico questionando demais, por que Deus foi lá por causa de um cara, por causa de um pecado, a gente está sofrendo aqui, e aí, essa é uma questão que me consome, mas aí eu lembro, se eu não aceito isso, eu também não posso aceitar o que Jesus fez. Aí então, mesmo sem entender tudo... E a realidade, como né, eu cara? aceito Jesus, aí fica assim, tranquilo. Herança é uma coisa que você, aceitando ou não, ela vai acontecer e pronto, acabou. Exatamente. É herança. Eu não aceito que eu herdei esse nariz da parte da minha mãe, que eu queria os olhos. Eu queria os olhos do meu pai, que era verde. Não aceito. Não aceito. Coloca aqui. Então, meus olhos, a partir de hoje, vão ser verdes. Está escrito no papel. E aí? Não mudou nada. Cara, vocês já pararam para pensar o seguinte, nessa questão da liberdade aí, né? Que vou pensar aqui, né? Vamos pensar. Não estou falando que eu tô certo nem errado, não. Mas assim, nessa questão da liberdade, eu acredito no seguinte, que Deus é a liberdade. Fato. Deus é a liberdade. Então, quando, inclusive, ele é a liberdade no seguinte aspecto, quando ele coloca lá a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, ele está só mostrando ali, né, querendo que o homem... não é uma gaiola, né? Exatamente, querendo que o homem compartilhe dessa natureza que é eterna, a liberdade, que sempre existiu junto com Deus. Foi programado, inclusive, a possibilidade do mal, ela também é eterna, junto com Deus. Porque, bom, eu estou fazendo uma vulgarização filosófica aqui imensa, mas uma das conclusões do Santo Agostinho é o seguinte: ele pega lá aquele versículo de 1 João, né, de que no princípio era o verbo, né, que na verdade é logos, depende aí da tradução, né, mas o princípio era o logos, ou seja, a ideia de todas as coisas estava no princípio, inclusive a ideia do mal. Só que Deus escolhe ser bom. Ele poderia ser mal se ele quisesse, concorda? Sim. Só que ele escolhe ser bom. Teoricamente, sim. E, na verdade, quando eu ouvi isso a primeira vez, me escandalizei. Falei, como assim? Mas se você parou para pensar que o mal, as consequências do mal, elas vão ficar eternamente impregnadas no próprio Deus, quando a gente olhar para Jesus, sim. A gente vai ver os buracos nas mãos dele e a gente vai lembrar de que aquilo foi o preço que ele pagou. Ele agora ele é um ser humano como nós, assim, santo, claro, toda essa questão, né? Mas em matéria, ele é como nós. Ele se fez homem, é o que a Bíblia fala, né? Não é uma discussão aqui filosófica, questão... Quer dizer... Não vai esquecer, né? Isso, não é uma discussão teológica, que nós estamos aqui escrevendo e tal, e criando doutrina. Não, veja bem. Isso aqui são pensamentos, né, que vêm ocorrendo na cabeça. Então, a questão é que nós vamos ver as consequências que ficaram do mal no próprio Jesus, no próprio Deus. E isso é um ponto muito forte. E é para isso que existe a aliança, né? Essa é a aliança. Justamente. Outra coisa, voltando aqui para a questão de aliança, a lição traz uma figura peculiar. Paulo, como todos conhecem, e eu acho interessante que, aqui até fala, que Paulo, eu fiquei pensando, vivendo a minha vida no lugar de Paulo. Ele conhecia e viveu pela antiga aliança e, de repente, ele descobriu a nova aliança. Então, eu imagino que ele era o cara que tinha maiores dúvidas sobre esse assunto, né? Porque eu imagino que, como ele era um doutor, fariseu e tal, ele estudou muito sobre esse assunto, né? Conhecia a fundo, ele mesmo fala. Então, você imagina a divergência de pensamento que ele poderia ter em relação a isso, né? Assim, no sentido de que o próprio
a própria condição, que ele foi condicionado, que ele cresceu fazendo, de repente ele tem que largar, mudar tudo para abrir a sua cabeça para um novo pensamento, para um novo estilo, para uma nova definição de aliança, através de Cristo Jesus. E isso, no nosso tempo, beleza, mas no tempo dele era uma coisa impensável, ainda mais para ele. Ele fala que ele se fez indigno, né, para quem era, todo mundo que considerava ele, que ele era da alta sociedade, coisa parecida. E, de repente, ele teve que ser ridicularizado. Foi uma loucura, né? Então, realmente eu fico de cara. E foi a pessoa que mais escreveu sobre essa questão, né, no Novo Testamento. É que o evangelho ele é uma loucura. Isso é verdade. O evangelho, ele não entra na nossa cabeça, porque, igual assim, olha, a gente... vamos conhecer, vamos estudar a lição, vamos estudar a Bíblia. Eu vou ler, vou decorar e pronto. Mas até a lição falou, né? Até a lição falou assim, olha, a antiga aliança ela tem a ver com a história. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha a história dele enquanto judeu, ele tinha vida, ele tinha dinheiro, ele tinha prestígio, ele tinha uma história ali. E em relação à aliança, ele sabia, ele obedecia. Só que agora ele foi convidado para ter uma experiência real. A gente fala muito de experiência hoje em dia, né? Essa é uma palavra que está na moda. Vem experimentar tal coisa, experiência, uma nova experiência. E tal, uma nova experiência. Igual o pessoal quer viajar para ter novas experiências. O evangelho é a maior experiência de todas. Porque só que a galera fica só na superfície. Na superfície o que é? Eu vou estudar, eu vou ler, mas não tem uma experiência real. Aí até fala aqui, a experiência da antiga aliança pode ser definida como resposta ao evangelho, rejeitando completamente ou aceitando apenas parcialmente. Já a experiência da nova aliança pode ser definida como a resposta ao evangelho de todo o coração. O resultado disso é uma obediência que acontece quando o Espírito Santo habita em nosso coração e escreve a lei de Deus em nossa mente. Então, veja, é uma experiência de verdade. Ele tinha, assim, a teoria. E, de repente, o antítipo. Começa a viver, né? Cara, entra nessa questão aí da aliança histórica e aliança experiencial. Como é que é? Experimental, né? Cara, a lição traz experiencial. Vou vocês aí, que são os caras da... Não, é porque eu acho o seguinte... Você falou, professores, vamos lá. Fala aí pra gente. Você falou uma questão muito importante, Leandro, que é a seguinte, a experiência de Paulo, né? É porque, assim... A experiência de Paulo que a gente pode projetar ela sobre outros judeus que também viviam, entre aspas, essa antiga aliança. Porque, como a gente conversou, né, até levantei isso aqui no podcast da semana passada, o povo judeu hebreu, no caso, era um povo muito característico da antiguidade. Sim. A identidade deles era a aliança. Inclusive, autores seculares, eu citei aqui o caso do Weber, né, entenderam isso, que é o seguinte... os judeus eles eram peculiares não porque só pelo fato de que eles foram os primeiros a criar, entre aspas, né, essa é a palavra do Weber, uma religião monoteísta, não só por isso, mas é porque era uma religião que de certa forma interligava presente, passado e futuro, uma espécie de uma perspectiva atemporal, e essa perspectiva norteava a vida prática deles ali. O que eles estavam fazendo? Eles trazem nessa visão de história ela linear, né? Isso. É teleológica, né? Que é o nome técnico para isso. Mas aí, olha só... olha só. Eu falo, homem é bravo. Mas a grande questão é a seguinte. Conforme o povo hebreu errou várias vezes, Deus teve que refazer pactos e refazer alianças, não porque a aliança não prestasse, mas porque o povo não conseguia cumprir essa aliança. Quando Jesus veio, novamente o povo estava quebrando a aliança que Deus tinha feito com eles, pela questão que a gente já discutiu aqui, que é a do moralismo. Então, quando Jesus veio mostrando essa, entre aspas, nova aliança, que na verdade é a mesma, ele está mostrando o quê? A forma como seres humanos têm que lidar com essa aliança de Deus. Ele veio aqui para mostrar como exemplo como seres humanos devem, né, e podem fazer frente a essa aliança, como eles devem se comportar diante dessa aliança. E aí, a grande questão de Paulo e das outras autoridades judaicas daquela época é a seguinte: eles são um povo marcado historicamente por essa aliança. Então, eles queriam defender a sua posição histórica enquanto judeus, enquanto povo de Deus.
a gente obedece, a gente faz merecer para ser povo. Justo. Se quiser, tem que Então, ser parecido com a gente. Entra aqui. O novo faz um evangelho, rito. o novo evangelho era complicado porque as autoridades judaicas acreditavam que se transformasse o jeito que elas estavam fazendo ali, eles iam se desfazer enquanto povo. E eles, no caso as autoridades, não seriam mais autoridades. Porque a Poder. sua Perder a autoridade. identidade, Porque a né, sua. no caso. Exatamente, envolve aí a perca da identidade. Por quê? Porque a sua autoridade estava baseada nesse negócio. Então, para Paulo, isso eu entendo Que a vida era de parte Paulo da- como uma crise existencial Então, muito justamente. grande. Tipo assim, pô, chegou um cara aí que tá falando que tudo que eu faço não tá certo. Tanto é que ele E- foi um dos perseguidores, né? Exatamente. Com afinco. Por isso que ele ficou cego, né? E eu faço. E assim, Por um mas tempo. o meu povo, esse cara que tá falando que tudo que a gente tá fazendo tá errado, que no caso é Jesus Cristo, ele não tá falando que o que eu tô fazendo tá errado, ele tá falando que o que eu, enquanto povo, tô fazendo há uns 300, 400 anos, desde dos últimos pactos que Deus tinha feito com o povo, né? Ou seja, ele temia. Entra naquela questão do comodismo, né? Também, da perca da identidade e tal. Então, isso que é muito interessante. Eu enxergo Paulo assim como vivendo justamente essa crise de identidade. Só que num determinado momento, ele entendeu o quê? Não, é a mesma coisa. Sim. É a Só veio mesma para coisa. cumprir, no final das contas. Né? Exatamente, eu vim Não para é cumprir, mas Não é um update, na verdade é um retorno. né? é um retorno ao fundamento. E uma das questões que A mais Aliança pegava... de Deus não é o jogo Cyberpunk, né? Que precisa de muita atualização. E uma das questões que mais pegava era a seguinte, porque eles acreditavam que eles eram um povo de Deus, mas só eles eram um povo de Deus. Mas olha, eu fico pensando E aí Jesus Cristo veio pra- deles, eu fico imaginando, será que não tem uma galera hoje que pensa assim? Igual a gente tivesse promessa de Deus aqui, ó. As leis no coração, e tem gente que pensa assim, não, eu guardo a lei de Deus, então eu sou... E eu guardo toda a lei de Deus. Aí e melhor que os outros, porque os outros estão guardando errado. Aí aqui, ó, Deus promete, né, ser dele, Faremos ser o tudo povo que tá dele. escrito. Deus é meu, e eu sou o povo dele, porque eu sou escolhido, eu sou da igreja do povo dele. Aí, ó, Fulano é a besta. Deus se promete se revelar a todo mundo, mas Deus vai se revelar a todo mundo através de mim. Deus não usa ninguém, só eu. Aí, Deus promete perdoar nossos pecados, mas só vai perdoar também aqueles que se arrepender de acordo comigo, que estiver aqui comigo, que estiver estudando a Bíblia aqui comigo, estiver aprendido pensando aqui igual eu comigo. penso aqui. A gente olha para muitos irmãos que estão, assim, às vezes de outras denominações e tal, e quantas vezes eu já me peguei, vocês aqui também, pensando o seguinte, eu não vou nem dar moral para esse cara não sabe nada de Bíblia. Ou pior, né? Fala, não, esse aí não tem jeito pra vida dele, não. Pô, eu estudei a Bíblia aqui com ele aqui, se ele não aceitou, tá perdido. Já era. Ó, meu irmão, você tem que escolher agora. O cara desiste ali. Eu já ouvi muito isso. 18 estudos aqui. Você acabou. Essa é a sua chance. Eu já Depois disso, Já selou. perdi tempo com você. ainda. Ou segura na mão de Deus ou na mão do capeta. As duas pílulas aqui, ó. Se a Jesus curte, se não ignora. Eu já vi tipo uma isso. que eu mandei que foi assim, se você ama Deus, manda um pix pra mim agora, se não, só ignora. Essa é boa. Cara, isso é muito interessante, Ouve demais. na verdade, porque a gente se coloca muitas vezes nessas posições que a gente tanto critica, a das autoridades judaicas, a do povo de Israel. E é fácil ver o outro e criticar o outro, né? O Isso negócio trazer pra nossa vida. nós somos experts disso, né? Nós somos experts disso. E Isso se você fato. está lendo a Bíblia assim e tá pensando no outro, você está lendo a Bíblia errada. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Estou estudando lição aqui, aí eu fico pensando, nossa, esse povo, igual a gente brincou, esse povo. Aí eu fico pensando, nossa, ó, os meninos deviam estar aqui para ouvir isso aqui. Nossa, tem um amigo meu. Vou mandar pro fulano isso aqui, peraí. Tem um amigo meu, eu vou até postar isso aqui, porque tem gente que precisa ouvir isso aqui. Vou fazer. Eu vou Isso aí é o postar, que porque mais tem acontece. muita gente aqui que eu sigo que tá precisando ouvir isso aqui. Nunca, o Vou cara fazer nunca indireta lê aqui. para ele. Entendeu? Porque eu tenho que ler e pensar assim, caramba, realmente eu sempre quebro a aliança de Deus e penso assim, cara, Deus é incrível, porque Deus sempre renova a aliança a despeito de mim. Eu tenho que pensar assim, agora não, eu penso, nossa, realmente judeu, não realmente o pessoal daquela E esse igreja é um problema ali. nosso muito forte. Várias vezes eu me peguei em todas as lições, seja ela de Isaías, que a gente leu um tempo atrás e tal, de repente, as recomendações de Deus, você olha e aí, ou
ver as experiências compartilhadas que a gente vai no sábado, debate a lição, e sempre é na terceira pessoa, cara. Nunca em primeira pessoa. Realmente. E isso é uma tendência forte nossa. Eu não sei, parece que só porque dói, né? Olha só, me colocar. Isso é uma coisa do diabo. Ele coloca isso já é terceirização do negócio. A culpa não é minha, né? É o diabo. É ele que faz. Eva fez isso, né? Então, eu acho que todo ser humano, desde o início, ele terceiriza a sua culpa em todos os aspectos. E ele parece que usa isso para continuar fazendo errado. Minha vozinha lá do interior, ela falava o seguinte: se ela tropeçasse num negócio aqui, ela falava assim: não, foi o diabo que colocou isso aqui na minha cabeça. Não foi que você não guardou no lugar. Né? Ou então a culpa é a gente fica com raiva do lugar, do negócio. É sempre do outro. Esse negócio aqui tá aqui. E a mesma coisa na hora de aprender. Você lê aqui e fala: nossa, Paulo, mas o povo de Israel, mas não sei o que, mas a aliança, e eu? Onde é que está o eu nesse negócio? Sabe por quê? Eu sempre pensei também outra coisa, que é a seguinte. O que isso muda na sua vida, né? Os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Isso é fato. Exatamente. Porque assim, vamos imaginar, Satanás, Lúcifer, ele é onipresente igual Deus é? Não é. Então ele não pode estar aqui e ao mesmo tempo estar em outro lugar. Então não é ele que está o tempo todo Ele querendo... faz por onde? Ele põe as armadilhas ali. Quando eu era criança, sabe o que eu pensava? Eu pensava o seguinte: devaneio de criança, mas hoje eu entendo que faz sentido. Eu tenho o mesmo devaneio, só que de forma mais racionalizada um pouco. Que é o seguinte: eu sempre imaginava Deus, aliás, o diabo, fazendo o seguinte: não, isso aqui é um problema meu. O diabo, nesse momento, ele está criando a Coca-Cola, ele tá lá ele tá lá na orelha do presidente dos Estados Unidos lá, entendeu? O pessoal zoa ali, falando assim, né? O diabo, ele só entra em gente ali na igreja. Por que ele não vai entrar no presidente dos Estados Unidos? Eu sempre imaginava o seguinte: não, o diabo é aquele... Quem é que fazia aqueles tweets pro Trump? Agora, explica essa, ateu. Explica essa, ateu. Então, assim, hoje eu percebo, não, na verdade é isso mesmo. Eu imagino o diabo, ele fazendo assim, coisas em larga escala para toda a humanidade entrar em pecado ou se degenerar e tal. Ele fez o TikTok. Exato. E o K-pop. A maior parte dos meus problemas sou eu que vou lá usar o TikTok ou eu vou lá usar o K-pop, escutar o K-pop. E você poderia usar, inclusive, o TikTok de maneira... Adolescentes, brincadeira. Viu? Você poderia Mas, usar assim, o TikTok de maneira que ele tem muito conteúdo bom, mas tem muito conteúdo ruim. Tem aquela Então, assim, questão o de nosso você maior se alimentar de inimigo, lixo e tal, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É a gente que coloca as nossas maiores dificuldades, a nossa natureza, vamos dizer assim, né? Que coloca as maiores dificuldades, os maiores obstáculos que a gente tem que a gente tem. Por exemplo, isso que a gente estava comentando aqui, esse, entre aspas, esse preconceito que a gente tem com irmãos de outra denominação ou com aqueles que a gente acha que não sabe tanto de Bíblia quanto a gente, né? Porque isso é uma forma da gente garantir, igual esse pessoal que a gente conversou aqui, é uma forma também da gente garantir a nossa autoridade. Sim. Diante dessas pessoas. Sim. Entende? Porque naquela época, veja o quanto é difícil. Para aquela época, eu considero que ainda é um desafio ainda maior do que o nosso, nesse sentido da identidade, porque naquela época envolvia um monte de coisas. Por exemplo, o pessoal era circuncidado. Não, eu paguei o preço para mim merecer estar nessa posição que eu ocupo. Aí, de repente, não, agora esse não precisa update eu gostei, mais. cara, porque não precisa mais cortar lá. Essa Então, é a assim, parte boa que veio aí do novo então, assim, update não. da aliança. Aí agora não, esse cara aí nem é circuncidado, nem passou pelas coisas que eu passei, agora ele quer ficar falando de Deus aqui, igual eu. Falei isso na igreja, porque assim, a gente estava conversando na lição passada de adultos, conversando sobre isso, que aquele negócio assim, esse cara aí é novo, esse cara aí tem 1 ano de igreja, já quer liderar, já quer falar, não, senta aí no banco e aprende. Quem é você? A gente tem isso. Eu tô aqui há 40 anos. Chegou agora. Isso aí, questão da janela. Não, esse cara aí, a gente tem esse negócio. Não, cara, eu tenho 30 anos de igreja. Fato. A gente, igual Jesus, né? Jesus está lá falando, e aí os fariseus, a galera ali que pensa assim, cara, você estudou aonde, velho? A galera queria o currículo de Jesus. Você estudou aonde? Você está falando de quê? Porque
Isso é o louco de Paulo, porque Paulo sim, estudou aonde? Não, estudei com o melhor cara. Aí, só que o que eu tô falando é tudo o contrário do que eu estudei. O louco de Paulo é isso. Nessa época o desafio era muito grande, porque assim, a identidade deles estava nessa questão do povo. Se você o sacrifício de Jesus Cristo, de certa forma, ele abriu de uma forma mais ampla, não que não existia. A gente até conversou sobre isso aqui também, por exemplo. Quando Abraão ele fez aquela expedição dele até a Terra Prometida, ele levou um monte de trabalhador junto com ele. Sim. Quando o pessoal... A gente pensa que é só ele sozinho, né? É tipo umas 50, 100 pessoas. Quando o pessoal saiu do Egito com Moisés, vieram um monte de egípcios. Eles comeram do maná do mesmo jeito, tiveram a sombra que ficou acompanhando eles é capaz do mesmo jeito. Da maior parte de egípcios ter entrado e o povo que era de sangue mesmo ter ficado. Então, assim, quando Jesus se sacrificou na cruz, ele, de certa forma, abre de novo. Consagrou algo que, vamos dizer assim, sempre existiu, mas que o povo judeu não aceitava, que era o fato de que Deus é para toda a humanidade e não só para eles. Então, pegava muito nessa questão do ciúme, né? O cara falava assim, eu vou abrir aqui, e aí o que acontece? Aí isso vai desmanchar a minha identidade, por exemplo. E a gente vê muito isso em questões históricas. Isso acontece, tipo assim, isso é um debate filosófico nosso como igreja, falando de adventistas do sétimo Por dia. exemplo, sabe o que está acontecendo hoje na Europa? Tá chegando aquele tanto de muçulmano, tal, Sim. os caras imigrantes e tal. O que os europeus estão pensando, principalmente na França? Se esse pessoal continuar vindo para cá, nós vamos acabar nossa identidade. Vai perder nossa identidade. Vai acabar a França. Aí tem um monte de problema. Mas olha, tem um livro do Desmond Tutu que ele ganhou o prêmio Nobel, inclusive ele é um arcebispo anglicano. O livro dele é Deus não é cristão e outras provocações. E aí ele fala assim que os cristãos, eles monopolizaram Deus. E esse é um perigo do adventista também, de monopolizar Deus. Isso acontece muito. A gente monopolizar Deus em que sentido? Deus é meu e de mais ninguém. É da minha denominação. Exato, isso acontece. E aí eu acho assim que Deus não pode agir no outro, Deus não pode trabalhar no outro, que a aliança não é com o outro, né? Igual assim, nós somos 0,5% da população brasileira. e a gente acha que assim... Mas os que vão se salvar serão poucos, está escrito no Apocalipse. Alguém ia falar isso, não. Vai ser pouquinho. Claro. É pouquinho e tal. E assim, eu não estou dizendo que... fica bem claro assim que... Igual, eu sou adventista, sou pastor adventista, eu não vou dizer assim que... a gente tem que lembrar assim, olha, existe uma diferença entre exclusividade e singularidade. Deus tinha um relacionamento singular com o povo judeu, mas não tinha um relacionamento exclusivo. Fato. Então, assim, Deus tem uma mensagem singular para a igreja adventista, eu creio nisso, mas não é exclusiva. E tem responsabilidade para nós Isso. e também não é exclusiva. Tanto é que você... Não é exclusiva. Que a gente ouve outras pessoas de outras denominações falando verdades. Esses dias eu ouvi minha mãe falar, mas um padre, ele estava pregando isso, isso e isso. Eu falei, mas isso não é, né, algo absurdo, só porque ele não é adventista que ele fala a verdade. Se ele estuda a Bíblia e se ele tem a Bíblia como regra de fé e verdade na sua vida, ele está apto a poder conhecer a Jesus claramente, abertamente. Porque não é um relacionamento exclusivo. Fato. Mas a gente tem que ter essa diferença entre singularidade e exclusividade. E essa aliança, a aliança que Deus fez, igual a que você falou de Abraão aí, né? Ele falou assim, ele chamou Abraão para ser bênção. Só que a gente quer ser abençoado. Existe diferença. E a gente não quer... Entre ser bênção e ser abençoado. O ser abençoado é alguém que vai... Aonde ele estiver, ele vai trazer bênção, né? É alguém... Aliás, ser alguém de uma bênção. Eu vou ser bênção na vida das pessoas. Agora, ser abençoado é uma coisa só individual. Você. É eu. Exatamente. Trabalho em individualismo, né? Pastor, deixa eu fazer uma pergunta sobre conhecer a Cristo aqui. Aqui na parte de quinta-feira fala sobre como as pessoas vão conhecer a Cristo, né? Como é a intimidade, como vai conhecer a fundo a Cristo. Como é isso aí? Explica pra gente como é esse conhecer, como é desenvolver essa intimidade com Cristo aí. Não é uma coisa só teórica. Isso aí a gente tem que... Igual, tem gente que acha, por exemplo, ser bom de Bíblia, né? A gente tem até um negócio bom de Bíblia que é o quê? Eu perco. Se eu for fazer qualquer um, eu perco porque eu sou ruim de decorar.
Aí a gente acha que ser bom de Bíblia é decorar nome de coisa, nome de cidade. Tem gente que tem a Bíblia toda de cor, mesmo assim... Mas acha que isso é ser bom de Bíblia. Não, se ele sabe as coisas de cor, ele é bom de Bíblia. A gente tem essa ideia na mente, do texto prova. Eu tenho um monte de texto na cabeça e isso é... O que o Christian falou também. Eu cumpri meu rito. Eu vou conhecer Jesus. Se eu acordar 3 horas da manhã para me orar e tal. Não que isso não é necessário, porque não tem como você ter um relacionamento com alguém se você não se relaciona com ela. Né? Sim. Só que, sabe aquele um dos problemas nossos com relação a casamento? Se você deixar cair na rotina, o pastor que é casado sabe. Você tá junto, mas está longe ao mesmo tempo. E não adianta você fazer rito, tipo assim, eu vou acordar aqui e falar eu te amo, e conversar um pouquinho com ela esse horário aqui. Não, vai ser 3 da manhã. Aí vamos conversar esse horário aqui. Amor, eu vou acordar. Eu amo você, vai dormir. Eu vou acordar, nós vamos conversar 3 horas da manhã e depois passar o dia inteiro longe um do outro. Ou pior, né? Ou pior, porque no nosso caso vou ter um encontro uma vez na semana. E o pior, que o resto da semana você passa traindo a pessoa. Esse é o que a gente faz em relação com Jesus. E aí quer que 1 hora na semana seja um relacionamento maravilhoso, aí eu fico em busca de experiência assim, fantástica. Não, eu vou lá na Cesta Jovem, porque lá na Cesta Jovem tem um negócio assim massa, a música massa, o pregador massa, aí vou ter uma experiência ali, depois eu saio. Aquela experiência que me arrepia, olha, encontrei Deus lá. Eu brinco dizendo assim, que o pessoal quer... Deus, ele não é contatinho, ele não é Tinder, sei lá, ter uma ficada casual e depois tchau. Deus quer ter um casamento com a gente, um casamento real. Porque Sério? tem gente que quer ter um contatinho assim, vou lá, dou um beijinho, a ficada, depois vou embora, cada um para sua casa. Mas os jovens hoje estão acostumados com isso, né? Esses relacionamentos efêmeros, um contatinho, líquidos. cada um vai para sua casa, vai fazer suas coisas, mas na hora que eu precisar, eu entro aqui em contato. Oi, amor, sumido. meus pais não estão... Oi, sumido, meus pais não estão em casa, já estou aí. É assim, entendeu? Aí eu acho que com Deus é assim. Deus, estou precisando de você. Aí, Deus, já estou aí. Aí eu tenho contato com Deus. Não é assim. A experiência com Deus é igual quando Deus vira para a Samaritana e fala assim, em espírito e em verdade. É um negócio que não é só teórico. E eu não estou dizendo aqui que... igual eu leio a Bíblia todos os dias. Eu leio a série Conflito todos os anos. Eu tenho essa questão teórica, mas se eu não tiver uma experiência real de vida, igual assim, a minha esposa, né? Você falou de casamento. Os meus planos são... igual eu falo outra coisa, já que eu falei de casamento, é o seguinte, tem muita gente que é casada, mas só se une na hora do sexo. A única coisa que ele une é o corpo. A conta Mais separada, nada. Tem gente que até em quarto. A pessoa nem sabe quanto o outro ganha. Os planos são separados, os projetos são separados, tudo separado. Eles só se unem na hora do sexo. Mas a esposa sempre sabe quando o marido ganha, né? Não, mas eu já vi um monte. Eu sou pastor, o que eu mais vejo é mulher que não sabe. Ninguém sabe quanto... os planos, nada. A única coisa que eles unem é o sexo. E tem muita gente que com Deus é assim, sabe? A única coisa que ele une é a experiência do arrepio. É a parte que ele quer, né? A parte que convém para ele. Entendeu? E tem convém para você. Esse é um ponto importante que a lição traz sobre a questão da polarização. Porque aqui a gente está em cima de um muro, onde a gente pula do lado direito Bolsonaro, do lado esquerdo é Lula. Não, porque de um lado é legalismo e do outro lado é a questão, então beleza. Não preciso de nada. Não preciso, estou tranquilo, estou sob a nova aliança. Igual a gente estava falando aqui de igreja aqui, né? Já que Deus tem um relacionamento com todos, então, por que eu vou ser adventista? Não. É mais difícil, inclusive, né? Porque não come algumas coisas, tem que guardar um dia, é mais sábado, difícil. Isso, vou para uma que é vou mais para outra fácil. igreja. A igreja do fulano lá é top, não me cobra nada, lá ainda é melhor ainda. É mais bonito. É mais assim. bonito. A banda toca melhor que essa banda desses Tem meninos umas aí. músicas que repete 50 vezes. Esse é o problema. Tem uma né? outra, Esse é o problema do ser tem uma humano. outra face desse relacionamento, que é o seguinte: todo relacionamento ele só pode ser individual. No seguinte sentido. Por exemplo, quem estuda direito sabe muito bem disso que eu vou falar agora, que é o seguinte: vamos supor, eu testemunhei um assassinato. Eu vi lá, o Leandro foi lá e matou um cara. Eu vi. Eu vi. Só que isso não, o testemunho ele não serve como prova. Não. Ele serve como uma...
como uma forma de deixar determinada teoria sobre o que aconteceu mais verossímil ou não. O testemunho Entendeu? ele pode ser falso, né? A pessoa Exatamente. pode aparentar uma coisa, mas por trás ela vive outra. É o que acontece no negócio do arrepio. E aí, Se tiver 5 testemunhas presenciando o mesmo fato, cada uma vai ter uma experiência diferente. Por isso que a gente Justo. tem os 4 evangelhos, por exemplo, com experiências diferentes. Justo. E aí o que acontece é o seguinte, por exemplo, se eu conheço o Leandro, eu não posso virar para o pastor Sael e provar para ele que o Leandro existe. É impossível Porque fazer é isso. legal. Se eu mostrar para o Sael o documento do Leandro, o Sael vai virar e falar assim, mas quem me garante que esse documento seu aí não é falsificado? falso. Se eu mostrar uma foto do Leandro, quem me garante que esse cara que você está falando é esse que está na foto aí? Ou seja, quando você conhece uma pessoa, isso é uma coisa do direito. Sim. Quando você conhece uma pessoa, você não tem como transmitir isso para outra pessoa. A outra pessoa tem que conhecer ela também, passar por essa mesma experiência que você passou. E assim, muitas vezes o que a gente quer fazer é o quê? A pessoa engolir o evangelho e engolir o Espírito Santo. Ou então você vai ser queimado na praça como herege. Exatamente. Aqui, ó, outra coisa é o seguinte, Deus ele não tem netos, ele só tem filhos. Tem gente também que é o seguinte, quer que a minha experiência, igual você falou, seja obrigue o outro. Mas o outro precisa ter um contato com Deus. Precisa ter um Aí é contato que, isso pessoal. que eu estava querendo dizer. Quer dizer, o cara precisa passar pela experiência também. E só quem tem Da nova aliança. Isso. E só quem tem um poder para fazer ele passar por essa experiência é o Espírito Santo. Exatamente. Porque eu não posso pegar o cara e colocar ele face a face com Deus e falar aqui, ó, tá aqui. Então, assim, eu posso fazer minha parte e Deus quer, e é o nosso dever que a gente faça a Devemos nossa fazer. parte. Agora, a gente só vai determinado ponto, não adianta a gente querer forçar essa fronteira, entendeu? É isso aí. Então vamos lá, vamos partir agora para a finalização aqui, que o papo sempre é bom, mas se não a gente fica aqui o resto do dia. Paulo. A gente nem vê a hora passar aqui, né? Passou rápido. Passa. Mas ainda Só- a gente não falou ainda sobre sexta, não, Leandro. Sexta, a gente Porque pensa... a gente falou sobre comunhão com o infinito. Então, mas foi a partir A gente daqui falou que da parte do a gente começou, né? Que relacionamento. comunhão, pessoal e tal, essas coisas e tal. Isso. O que eu só gostaria de uma coisa que me chamou bastante atenção nessa parte de sexta-feira que eu queria ressaltar é esse texto destacado. Por meio da oração sincera, somos conectados com a mente infinita. Cara, isso é demais. Isso fecha o que o Christian falou, da parte da oração das 3 da manhã ali, né? Fecha a parte que o pastor Sael falou, que não será só aquela parte do relacionamento teórico, será o prático mesmo, né? E a experiência do arrepio que o Leandro falou também. Então, a oração sincera conecta a gente com Deus, né? Então, para fechar esse relacionamento mesmo aí com Deus, para você ter um relacionamento construtivo com Deus, é a experiência e é a oração sincera. Então, é isso que aproxima a gente de Deus. É a sinceridade com Ele. Não é o testemunho ele pode ser falso, né? Eu conto aqui, nossa, eu tive diversas experiências com Deus. Cara, isso, se for verdadeiro, ajuda outras pessoas, né, a verem a experiência que você teve com Deus. Mas é a oração sincera, é o meio de você estar junto com Deus mesmo. Conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Exatamente. Ponto. E na sinceridade, por exemplo, às vezes eu estou orando e eu converso com Deus e falo assim, Senhor, você sabe que eu estou pedindo isso, mas é porque eu gostaria de falar que era por isso. Mas o Senhor sabe que é por isso. O Senhor sabe que a minha intenção Não adianta é querer má. enganar, né? Você sabe que a minha intenção é má. Mas assim, você não tem como, cara, esconder de Deus. Acho que a gente tem que lembrar disso. E outra, a gente tem que lembrar também que Deus, ele está em todos os lugares. As pessoas elas têm uma noção de encaixotar Deus em... Deixar Ele lá, tanto é a minha vida espiritual, o Deus lá da igreja. A tá, pessoa, etc. eu brinco dizendo que as pessoas têm... parece gato, né? A minha vida espiritual, minha vida financeira, minha vida familiar. A gente só tem uma vida, né? E Deus, ele está em tudo, em todas as partes. Só que a gente quer deixar Deus num lugar. A gente quer colocar a igreja igual... oração é vida espiritual. Mas tudo é espiritual. A gente precisa ter a noção de olhar assim, eu estou assistindo uma série, um filme, e eu estou conversando com Deus, porque eu preciso olhar ali o que é de Deus e o que não é, e conseguir fazer a diferenciação. E ter experiência com Deus fazendo tudo. Numa plantação, na galera que é da roça, Isso é relacionamento. assistindo um filme, Dirigindo o carro é muito importante, dirigindo viu? um carro, Goiânia. já orando, pedindo paciência.
fazendo o que for, no trabalho, conversando com a namorada, você tem que ter uma... Só que a gente pegou e pensa assim, não, Deus é um negócio que eu faço... Igual Adão, né? A gente se esconde atrás da árvore, aqui Deus não me vê. Deus não me vê. Ou então, como vou para Tarsis, que aí lá Deus não tá, né? Então, a gente acha que a gente liga e desliga Deus. Só que eu penso que a experiência da nova aliança é essa, ó, entender que eu não tenho como me desligar de Deus. Eu tô o tempo todo ligado. Aí você falou da oração, né? Por isso que 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 fala assim, ó, orai sem cessar. Não tem como. Isso é orar sem cessar. Viver em oração. Tem um momento sim de ajoelhar, tem um momento sim de orar em comunidade, tem. A gente não está falando igual tem um momento de estudar, não está falando contra isso. Porque o pessoal também às vezes não entende. Então beleza, agora eu não vou estudar, agora eu não vou ajoelhar. Estou em oração. Eu vou agora. Não, tem o momento, mas sim, tem que ser o tempo todo também. É o que fala aqui, né? Um ambiente adequado à comunhão pode ser encontrado onde quer que estejamos. Então, aonde a gente está, a gente tem que estar em comunhão. E você tem que estar em comunhão porque, por experiência própria, muitas vezes, em vez de você influenciar uma pessoa para o bem, você acaba influenciando para o mal se você não está em comunhão. Porque nem sempre a gente, sendo sincero, nem sempre a gente está em comunhão. Às vezes você simplesmente, sei lá, tá na misericórdia, né? E aí, é aquele momento onde você tem o seu segundo de fazer a sua bobeira. E isso é um problema. Então, é por isso que realmente a gente tem que estar. Você é desenvolvedor, né? Sou. E olha, deixa eu falar aqui com os jovens aqui, que o pastor tem que fazer um apelo, né? Sempre tem. Seguinte, o pessoal acha que eu, para fazer alguma coisa para Deus, eu tenho que ter um trabalho espiritual. O pastor tem um trabalho espiritual, mas sim, a gente precisa de desenvolvedores cristãos. A gente precisa do cara que joga Free Fire e upa lá no YouTube, embora Free Fire é um jogo... Eu entendi. Que upa lá no YouTube o vídeo, porque tem um monte de moleque que ele tá... O que o cara vai jogando e vai conversando, que ele precisa de uma influência positiva, que vai falar coisa boa e que vai encaminhar ele para Jesus. Ele precisa de alguém que não xinga, alguém que tem uma... A gente precisa de gente em todas as áreas, em todos os lugares. A gente falou de como é que é o nome? TikTok, né? Por que você, em vez de ficar fazendo dancinha no TikTok, você não fala alguma coisa interessante relacionada à sua vida, que Deus operou por você, que Ele mudou, uma experiência? Sim. Tem né? ferramentas para isso, né? Sim. Pode usar isso como ferramenta para o evangelho. Sim. Na hora, por exemplo, do desenvolvedor, um cara que é honesto, um cara que entrega no prazo. Ô, Senhor, misericórdia. Em nome de Jesus. Mas tem que ser um cara que tem que ser coisas possíveis, né? É verdade. Mas, É isso aí, galera. O podcast disso é sobre essa lição. Na próxima semana agora que a gente vai entrar. E vamos partir para as considerações finais aí, né? Já era para ser essa. Acho que é essa. Eu já fiz a minha. Vamos agradecer. Eu já fiz a minha. O pastor Sérgio já fez a minha. Eu vou falar também já. Vamos agradecer aí a todo mundo que ouviu esse podcast e viu pelo YouTube também, né? Tem mais, né? Próximo podcast a gente vai ter um convidado também especial que a gente vai falar aí nas redes sociais. Fica atento aí, não sai do Instagram, que a gente vai postar lá tudo sobre o podcast. Isso aí. Eu também quero reforçar com apelo, principalmente no que se trata do nosso papel como cristãos no mundo, seja você de qualquer denominação, nós temos o dever, digamos assim, que é bom para nós, o contato, a comunhão com Deus. E nós temos o dever, como cristãos, de manter a comunhão com Deus. Não como uma obrigação ou como um rito, mas como você desenvolver realmente ali. Por quê? Por que eu digo isso? A lição ela encerra falando sobre o amor de Deus. Deus está desesperado para ter a comunhão com você. Então, mantenha o seu coração aberto. E é isso. E o mais o Espírito Santo faz. Você não precisa de muita coisa. É a questão, né? Mantenha seu coração aberto, faça por onde. Aceite, porque para Deus você só precisa realmente de aceitar o Evangelho. Você não precisa mais fazer circuncisão, ou dar 3 pulinhos, ou coisa parecida. O Evangelho está aqui.
Lógico que a parte da gente, como buscar, como ler, tem esse material, tem vários conteúdos bons que você pode estar se alimentando para você ter um amadurecimento desse relacionamento. E o principal deles é a palavra de Deus, a Bíblia. Mas você, em primeiro lugar, precisa se dispor, abrir seu coração. E esse é o apelo que eu deixo para você, porque do lado de Deus é o melhor lado que pode existir. Não existe outro que você tenha a felicidade plena e a plenitude em todos os âmbitos da sua vida. É isso aí. Christian? Cara, minhas considerações finais são as seguintes. A terceira promessa que a gente conversou aqui é aquela de que todo mundo vai conhecer a Deus. Todos o conhecerão. Está lá em Hebreus 8, versículo 11, né? De que todos o conhecerão desde o menor até o maior. E aí eu queria fazer uma ponte aqui com uma passagem da Bíblia que eu acho que todo mundo já conhece, que é de 1 Coríntios 13. Deus vai falando assim, ó, o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é isso, desse jeito, mas tem uma hora que ele fala o seguinte, a partir do versículo 10, que ele vai falar, olha, quando vier o que é perfeito, aquele que é imperfeito desaparecerá. E quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino e tal, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de um menino. Então, se antes eu via apenas como um reflexo, como um espelho, agora eu vejo face a face, ou seja, eu conheço a Deus. Né? Ou seja, a única coisa que falta para que Jesus volte logo para esse lugar aqui é que todos nós conheçamos a Deus. Eu sempre gosto de brincar com os meus alunos no seguinte, né? A gente está sempre procurando o sentido da vida. O sentido da vida é aprender. E aprender o quê, especificamente? Aprender a amar, como está escrito aqui em 1 Coríntios 13. Simples. Sentido da vida. Eu sempre penso. Física, né? A direção e o módulo. A direção e o módulo... Deus é o módulo. É porque não faria sentido. A direção é a palavra. O sentido da vida está aí. Pronto, aí, ó, defini. Não faria sentido Deus falar tanto de amor e no final ele falar isso. Deixa de ser menino e deixa de ser moleque, basicamente, o que ele está falando. Deixa de ser moleque e vira homem. Quer dizer, existe um desenvolvimento, um aprendizado. E um desenvolvimento em quê? Em amor. Porque permaneçam sempre a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Exatamente. Muito obrigado. Vamos lá. Então, Paulinho, ora pra gente encerrar? Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por mais um podcast, por mais um debate aqui da lição. Que o Senhor esteja no coração de cada um, que tudo que foi dito aqui, Senhor, fique gravado no nosso coração, que sirva de aprendizado pra gente, que possamos ser cheios do Teu Espírito e que o Senhor nos use cada dia mais, Deus. Amém. Que cada dia nosso relacionamento com o Senhor se afine mais, que estejamos mais próximos e possamos ter intimidade para levar a Tua palavra aos necessitados, a todos que nós conhecemos. É isso que te peço, Senhor. Nos dê uma nova semana maravilhosa, cheia do Teu Espírito, hoje e sempre, por Jesus. Amém. 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 Então, obrigado por assistirem. Até o próximo podcast. Pode crer. Até semana que vem. Pode crer? Pode crer. Pode crer.